Ótimo. Voltando e prosseguindo. O papel da técnica na aquisição da habilidade. Subitem características da habilidade motora. Uma das características mais marcantes de habilidades motoras é que elas apresentam, ao mesmo tempo, consistência e flexibilidade. A observação de movimentos de pessoas habilidosas dá a sensação de que elas estão executando sempre o mesmo padrão de movimento, tamanha é a sua consistência. Entretanto, se analisarmos detalhadamente cada movimento, observaremos que há variações sutis de tentativa a tentativa, de forma que nunca há repetição de dois movimentos idênticos. Na coexistência dessas duas características aparentemente contraditórias, consistência e flexibilidade, parece residir o segredo do sucesso em habilidades motoras. Bartlett cunhou uma das frases que melhor expressa essa característica singular de habilidades motoras. Referindo-se ao movimento de rebatida em tênis, ele afirmou: "Quando executo a rebatida, na realidade, eu não produzo algo absolutamente novo, nem repito meramente algo velho. Há, de um lado, uma variabilidade inerente ao sistema motor que resulta numa variação sutil de tentativa a tentativa na microestrutura do movimento, mas, por outro lado, há também um padrão próprio na macroestrutura que permite identificar até estilos individuais. De fato, o ser humano é incapaz de executar dois movimentos idênticos. Em primeiro lugar, existe o problema de controle dos inúmeros graus de liberdade que estão presentes na execução do movimento. O problema dos graus de liberdade pode ser visto de várias formas, como, por exemplo, o número de graus de liberdade nas diferentes articulações que participam do movimento, o número de músculos que agem sobre elas e até mesmo o número de unidades motoras que devem ser ativadas para produzir um determinado movimento. Quanto mais microscópico o nível de análise, maior o número de graus de liberdade. Em segundo lugar, há o problema da imprevisibilidade das variações ambientais que exigem adaptações do padrão de movimento às circunstâncias particulares daquele movimento. E existe também o problema da característica não linear dos próprios músculos, que implica um mesmo comando motor produzindo diferentes efeitos, dependendo de suas condições iniciais. Uma segunda característica de habilidade motora é a capacidade de alcançar um mesmo objetivo ou realizar uma mesma ação via diferentes movimentos, denominada equivalência motora. Por exemplo, a capacidade que nós, adultos, temos de escrever o nosso próprio nome, utilizando diferentes membros e diferentes empunhaduras, com a sua mão preferida, com a mão não preferida, com a caneta presa entre os dedos do pé ou mesmo entre os dentes e assim por diante. Embora em cada um desses movimentos a pessoa demonstre um nível diferente de habilidade, é inegável que uma mesma ação esteja sendo realizada por meio de diferentes movimentos, ou seja, utilizando-se de diferentes grupos musculares. Além disso, apesar da variação no nível de habilidade, é possível identificar o produto das escritas como de autoria de uma mesma pessoa. Essa flexibilidade inerente às ações habilidosas, em razão da variabilidade no padrão de movimento e da equivalência motora, suscita a seguinte pergunta: como elas são adquiridas? Partindo-se da compreensão de que a aprendizagem motora é um processo de solução de problemas motores e considerando essas duas características marcantes, um primeiro aspecto a ser considerado é que não há uma solução única e eficiente para um dado problema motor, mas um conjunto de soluções apropriadas. Prática, nesse sentido, seria um processo de exploração das variadas possibilidades de solução até se alcançar consistência num conjunto de soluções mais apropriadas. Se não há uma solução mais eficiente, mas sim um conjunto de soluções, um segundo aspecto a ser ressaltado é que a prática não pode resumir-se a tentativas de repetição de um único padrão de movimento. Como bem colocou Bernstein, prática significa a repetição do processo de solucionar problemas motores e não a repetição do meio de solucioná-los. Prática implica repetição sem repetição, pois se essa condição for negada, ela se tornará uma simples repetição mecânica de movimentos. Visto dessa forma, prática envolve um esforço consciente de organização. Prática envolve um esforço consciente de organização, execução, avaliação e modificação de ações motoras a cada tentativa. Essas duas características marcantes de habilidades motoras conduzem à seguinte pergunta: se o ser humano é capaz de alcançar uma mesma meta por meio de diferentes movimentos, e esses movimentos têm variabilidade inerente, que sentido tem aprender uma determinada técnica de movimento se, pela própria definição, técnica é a informação sobre o meio mais eficiente para alcançar um determinado objetivo?
Pode ser que a repetição de uma técnica que especifica até os detalhes microscópicos do movimento possa conduzir mais rapidamente à padronização do movimento, tornando a aprendizagem aparentemente mais eficiente, mas essa padronização pode corresponder também a uma perda proporcional de flexibilidade no movimento. Em outras palavras, pode resultar na aquisição de um padrão de movimento rígido e estereotipado, de baixa adaptabilidade. A adaptação às mudanças exige padrões flexíveis de movimento. Existem várias maneiras de se definir padrões flexíveis de movimento. De acordo com Koestler, são aqueles padrões que possuem um aspecto invariável governado por regras fixas, ordem, consistência, e um aspecto variável dirigido por estruturas flexíveis, desordem, variabilidade. As estruturas flexíveis implicam a existência de uma tolerância na definição de parâmetros, permitida pelas regras fixas. Por conseguinte, é possível inferir que, para se adquirir padrões flexíveis de movimento que melhor se adaptem às novas situações ou tarefas motoras, é necessária uma certa liberdade na escolha de respostas durante o processo de aprendizagem. Isso porque, quando se elimina essa liberdade, tornando a aprendizagem totalmente dirigida, a ênfase está sendo dada apenas ao aspecto invariável da habilidade, contribuindo para a formação de padrões de movimento estereotipados. Por outro lado, se um excesso de liberdade for tolerado, torna-se difícil adquirir a consistência necessária para a realização da meta com eficiência. A técnica é, claramente, uma forma de restrição, mas ela não constitui um problema no ensino de habilidade, como muitos preconizam. Afinal, a técnica existe como uma informação sobre a maneira mais eficiente de alcançar um objetivo. Qual seria então uma possível solução? Temos explorado a seguinte ideia: proporcionar liberdade na escolha de alternativas e encorajar os sujeitos a explorar suas potencialidades de movimento, tendo informações sobre a macroestrutura do movimento apenas como um referencial orientador dessa exploração. Em outras palavras, a técnica como ponto de partida. No início da aprendizagem, os movimentos serão inconsistentes e desordenados, mas, em virtude da orientação recebida e do feedback intrínseco, a sua macroestrutura tornar-se-á gradativamente ordenada, até que seja encontrado um padrão correspondente a uma técnica, ou semelhante a ela. Ao final, poderá resultar um padrão de movimento consistente na sua macroestrutura e ao mesmo tempo variável na microestrutura, de forma que estilos e características individuais serão incorporados à técnica de movimento. Em vez de um indivíduo se ajustar à técnica, a técnica seria construída de modo a se ajustar às suas características individuais. A verificação experimental dessas ideias, utilizando-se de diferentes tarefas e sujeitos, constitui um desafio não apenas de pesquisa, como também de ensino de habilidades motoras. Então vamos para o próximo subitem, que é o processo de aquisição de habilidades motoras. A aprendizagem motora é mais bem compreendida quando vista como um processo de aquisição de habilidades motoras. O termo processo denota a presença de mecanismos centrais em pleno funcionamento, de forma que cada repetição não caracterize uma mera reprodução mecânica de movimentos, mas um envolvimento efetivo do aprendiz na obtenção da meta por meio da 1. Captação e interpretação dos estímulos relevantes do ambiente, 2. Tomada de decisão sobre o melhor plano de ação a ser executado, e 3. Transformação dos impulsos nervosos em contrações musculares. Em outras palavras, o aprendiz, em primeiro lugar, identifica o objetivo da habilidade e então procura desenvolver a melhor maneira de alcançá-lo, ou seja, processa informações, seleciona um plano de ação que atenda apropriadamente às demandas do momento e, finalmente, executa o movimento. Durante a execução, o aprendiz recebe informações sobre como o movimento está sendo executado e, após a sua conclusão, recebe informações que lhe permitem avaliar se o movimento executado alcançou ou não o objetivo almejado. Por vezes, ainda, o aprendiz recebe informações relativas à execução que está por acontecer. Quando esse processo é repetido várias vezes, disse que o aprendiz está envolvido com a aquisição de habilidades motoras, ou seja, um processo que leva a mudanças relativamente permanentes na capacidade de resposta. Essas mudanças podem ser exemplificadas pela melhoria na rebatida de um saque no tênis. Nas primeiras tentativas, a raquete mal acerta a bola. Seguem-se tentativas em que, gradativamente, a bola é rebatida, mas ainda sem muita direção. Após muitas tentativas, não apenas se acerta a bola, mas também se consegue devolvê-la em locais desejados de modo eficaz. Essa mudança no comportamento demanda muito esforço e tempo de prática e, quando concretizada, resulta na capacidade de executar movimentos com proficiência, isto é, com habilidade.
Como foi mencionado, numa competição esportiva, o que muito impressiona é o fato de parecer que os jogadores executam todos aqueles movimentos com extrema facilidade, dada a precisão das ações. Entretanto, quando se imagina o quanto esses atletas praticaram para atingir tal grau de proficiência, tem-se a ideia do esforço que isso envolve. Basicamente, para chegar àquele estado, os atletas passam por 3 fases. 1. Inicial ou cognitiva. 2. Intermediária ou associativa. E 3. Final ou autônoma. Na fase inicial, o importante é a compreensão do que está para ser feito, ou seja, do objetivo da habilidade, das informações que devem ser de fato atendidas e do plano de ação que deve ser elaborado mediante a organização sequencial dos seus componentes. É uma fase marcada por um grande número de erros, os quais tendem a ser grosseiros. No exemplo da rebatida do saque anteriormente mencionada, essa fase refere-se àquela em que, provavelmente, a bola nem sequer bate na raquete, ou então se bate, espirra para cima, para baixo, para os lados. Nessa fase, o aprendiz tem consciência do seu erro, mas não é capaz de diagnosticar as causas do erro e, portanto, não consegue visualizar aquilo que deve ser feito para corrigi-lo. Disse que o mecanismo de detecção e correção de erro ainda está para ser desenvolvido. Na segunda fase de aprendizagem, a associativa, ocorre gradual redução do erro e consequente refinamento da habilidade. Com prática, a ação motora torna-se organizada tanto em aspectos espaciais como temporais. Nessa fase, um elemento fundamental é o feedback, que pode ser intrínseco ou extrínseco. As informações que o aprendiz obtém do próprio sistema sensorial sobre a execução do movimento e o seu resultado no meio ambiente são denominados feedback intrínseco, ou inerente, interno, sensorial. O papel da informação intrínseca, advinda do sistema sensorial, é fundamental para que o aprendiz tome consciência da posição de seu corpo. O sistema proprioceptivo informa ao indivíduo a posição de partes do corpo e a relação entre elas, através de fontes sinestésicas aferentes, tais como receptores articulares, fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi. As informações sobre a posição do corpo são fornecidas pelo sistema esteroceptivo, por meio dos órgãos dos sentidos, sobretudo a visão, a audição e o tato. O feedback intrínseco configura-se em fonte de informação indispensável para a aquisição de habilidades motoras. Isso se torna mais evidente quando se pensa em alguém aprendendo uma habilidade motora sem a possibilidade de utilização dessas fontes, por exemplo, em indivíduos com privação sensorial, tanto em consequência de acidentes como por procedimentos experimentais de oclusão visual, de aferenciação, bloqueio nervoso e anestesia. Numa situação de incapacidade para detectar a causa dos erros, o indivíduo necessita receber informações adicionais de fontes externas sobre a execução e o resultado do movimento. Por exemplo, quando um professor informa ao aluno se a execução da rebatida foi correta ou não, ou quando um tenista de mesa é informado que escondeu a bola durante a execução do seu saque. A esse tipo de informação, que é acrescentada às informações sensoriais do próprio indivíduo, dá-se o nome de feedback extrínseco, aumentado ou externo. Esse tipo de informação será abordado mais adiante nesse texto. No que se refere ao conteúdo, tanto o feedback intrínseco como o extrínseco são informações relativas ao resultado da ação motora no meio ambiente externo e ao padrão de movimento. Essas informações são utilizadas na avaliação do desempenho de cada tentativa executada. Então aqui tem um quadro formulado por Gentili que fala a respeito de como o feedback pode ajudar para adquirir uma habilidade motora. Então vamos falar com mais detalhe a respeito deste quadro. Então, Gentili formulou um modelo que mostra como o aprendiz pode utilizar o feedback para adquirir uma habilidade motora. Depois de ser executado o movimento, o aprendiz normalmente pergunta a si mesmo se a execução saiu conforme planejada e se a meta foi alcançada. Da combinação de respostas a essas perguntas, podem se derivar 4 situações. A primeira possibilidade é não alcançar o objetivo e sequer executar a ação motora conforme planejada. Não e não. Quando isso acontece, o aprendiz pode adotar várias estratégias. Uma delas é repetir algumas vezes o plano de ação originalmente planejado. Se o resultado for repetidamente uma falha completa, possivelmente a revisão do plano ou a reavaliação das condições do meio ambiente não serão suficientes para solucionar o problema. Nesse caso, a alternativa é alterar o objetivo. Muito provavelmente, o aprendiz superestimou o objetivo em relação à sua capacidade real. A insistência em manter o mesmo objetivo poderá resultar numa sucessão de fracassos e levar à queda de motivação ou até mesmo o abandono da aprendizagem.
Caso o objetivo não tenha sido alcançado, mas o movimento foi executado conforme planejado, não e sim, o aprendiz percebe que algo está errado com o plano de ação. A estratégia lógica para a resposta seguinte é a revisão do plano. Na hipótese de, após algumas revisões, a resposta sim para a execução e não para o resultado prevalecerem, uma estratégia diferente deve ser considerada. Talvez o problema esteja na identificação e seleção das informações importantes do meio ambiente. É preciso aqui identificar pistas ou dicas importantes. Pode acontecer de o aprendiz estar atento a pistas falsas ou irrelevantes. Surpresa é o resultado experimentado quando o objetivo é alcançado, porém não por meio da ação motora conforme planejada. Sim, não. Nesse caso é interessante saber qual será a estratégia a ser aplicada na próxima tentativa. Um exemplo é quando alguém está jogando sinuca e a pessoa rebate de qualquer jeito, a bola vai rebatendo e cai na caçapa, né? Ela fez lá um movimento, né, planejado que era de rebater na bola, mas aquele resultado acabou acontecendo de maneira imprevisível, gerando surpresa. Existem basicamente 3 alternativas. A. Repetir o plano de ação que, embora executado de maneira errada, resultou numa ação bem sucedida. B. Executar a ação conforme foi originalmente planejada. E C. Executar ambas as alternativas para decidir depois qual é a correta. No entanto, convém ressaltar que não é comum se experimentar muitas surpresas durante o processo de aprendizagem. Quando o objetivo for alcançado pela execução de uma ação conforme planejada, sim, pode-se considerar que o aprendiz obteve a ideia do movimento correto e, de acordo com a lei do efeito, a possibilidade do mesmo plano de ação ser utilizado nas próximas tentativas, tornando-se bastante alta. Em outras palavras, a avaliação reforçará a ocorrência da mesma resposta e a preocupação central transfere-se para o refinamento da habilidade com correções nos detalhes da ação motora. No exemplo do rebater no saque no tênis, o aprendiz já consegue devolver a bola para o lado do sacador. Conforme já foi mencionado, durante a fase intermediária de aprendizagem, especialmente nas suas tentativas iniciais, embora o aprendiz possa saber que algo está sendo executado de forma errada, muitas vezes ele não está em condições de detectar as origens e as características do erro cometido. Em outras palavras, o aprendiz não sabe que alterações fazer na próxima tentativa para melhorar o desempenho. Nessa situação, ele necessita receber informações específicas de fontes externas, o chamado feedback extrínseco. A fase autônoma de aprendizagem é alcançada com a continuidade da prática após alcançar-se o estágio em que se obteve a ideia do movimento correto. A execução da ação motora torna-se independente das demandas da ação, o que implica menor esforço cognitivo para controlar a ação, de forma que o aprendiz pode ocupar-se com outros aspectos do desempenho ou mesmo realizar uma outra tarefa simultaneamente. No exemplo de rebater no saque, alcança-se o estágio em que o aprendiz é capaz de rebater o saque de modo a dificultar a ação do sacador, já prevendo como a bola chegará para ser rebatida novamente. Ótimo, vamos para o subitem aquisição de habilidades motoras abertas e fechadas. Mas antes, break, respirar um pouquinho, tomar um pouco de água, tomar um sol e daqui a pouco retorno.